E aí, galera, beleza? E aí, gente, qual seria o termo correto para a gente utilizar? Seria americano? Seria norte-americano ou seria estadunidense? Toda vez que eu faço uso dessa palavra americano aqui, de vez em quando aparece uma pessoa com um comentário assim auspicioso, tentando reverberar alguma coisa aqui nos comentários e tal. Teve algumas vezes que eu até rebati, que eu comentei, mas hoje eu estou fazendo um vídeo especialmente por isso, porque esses comentários de vez em quando eles aparecem nos meus vídeos, então eu falei assim, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um vídeo explicando toda essa problemática, né? Se nós devemos chamar de americano, de estadunidense, de norte-americano, o que nós devemos fazer. Então vamos lá, primeiramente note-se que as três formas elas são muito comuns no Brasil, muito embora no resto do mundo a primeira seja mais usada. Então o resto do mundo sempre usa americano, mas nós brasileiros nós ficamos assim, não, é estadunidense, não, é norte-americano, não, o certo é americano, não, mas quem? Mas nós brasileiros somos americanos também. Que negócio é esse? Então vamos ver as principais críticas e objeções apresentadas por brasileiros acerca de cada um dos termos, bem como os melhores argumentos em favor de cada um deles. Vamos primeiro dar uma olhada, o estadunidense. Vamos lá, vamos procurar esse termo estadunidense. Quem defende o uso da expressão estadunidense está, na maioria das vezes, motivado simplesmente por política. É uma motivação política. São geralmente influenciados pela ideologia anti-americana. Dizem eles que americano é quem nasce na América, como brasileiros, argentinos, mexicanos e os próprios estadunidenses. E norte-americano é quem nasce na América do Norte, como canadenses e estadunidenses. De acordo com esse ponto de vista, qualquer imposição cultural que use outro termo mais abrangente, que não seja estadunidense para referir-se àquele país, é de caráter imperialista e deriva do egocentrismo característico desse povo americano. Segundo essa posição, os próprios estadunidenses usurparam o termo e se autodenominaram americanos por se considerarem a parte mais importante da América, porque logo eles, os estadunidenses, teriam o direito de usar como emblema a sonoridade de América, se nós também somos da América. Vamos para o termo norte-americano. Numa tentativa de estreitar o uso do termo americano, muito por conta das críticas acima citadas, surgiu a expressão norte-americano. Obviamente, ela não resolve muita coisa, já que norte-americano claramente se refere à América do Norte em geral, incluindo os quem? Canadenses. Não há um argumento forte que sustente tal uso. Ele cristalizou-se no Brasil, aparentemente apenas por conta do uso frequente. Esta é, portanto, uma maneira pouco precisa de se referir a esse povo, algo como chamar brasileiros de sul-americanos ou latino-americanos, num sentido exclusivo. Então tá, gente, a gente já partiu das duas opções, agora a gente vai partir para a terceira. A terceira é o termo americano, o termo mais comum e mais usado em documentos oficiais em todo o mundo é americano. De modo que esta discussão sobre qual dos três termos usar é uma peculiaridade somente brasileira. Somente brasileiro esquenta a cabeça com isso, que certamente surgiu após as objeções anti-imperialistas explicadas acima. Essa discussão é também muito recente, haja vista que americano é a forma mais enraizada na história da nossa língua. De Machado de Assis a Caetano Veloso, existe uma tradição cultural séria a legitimar americano como um termo preferencial para designar o que se refere aos Estados Unidos no português brasileiro. Isso sem falar que na nacionalidade, no passaporte ou no documento de identidade de uma pessoa que pertence aos Estados Unidos, está sempre escrito American, ou, se for um documento brasileiro, está escrito americana, entre parênteses, nacionalidade, e não estadunidense. Não existe documento estadunidense, existem documentos referindo ao americano como americano, e todos os documentos de passaporte está escrito American, ok? No entanto, sempre houve quem se incomodasse com isso, por acreditar que essa escolha aparentemente inocente traz embutida uma concordância com os sequestros que os Yankees fizeram do termo que deveria ser propriedade de todo o Novo Mundo. O problema é que o principal argumento contra o uso de americano, ou de que o termo está errado porque quer dizer tudo o que se refere às três Américas, esse
pensamento é ingênuo. De acordo com a grande maioria dos dicionários da língua portuguesa, a palavra americano é usada para se referir a pessoas do continente americano e pessoas que são dos Estados Unidos, ou seja, tem dois usos, assim como mineiro pode designar tanto um trabalhador de Minas, seja ele búlgaro ou cearense. Se a pessoa trabalha em uma mina de carvão, ele é um mineiro, mas não quer dizer necessariamente que ele só pode ser chamado de mineiro se ele for de Minas Gerais. Não. Quanto a uma pessoa natural do estado de Minas Gerais, o contexto se resolve em qualquer dessas possíveis ambiguidades. Existem críticas muito conscientes aos termos alternativos. A expressão norte-americano, como já vimos, faz referência à América do Norte e inclui os canadenses. A expressão estadunidense, por outro lado, é a que menos faz sentido. Quem está um pouco familiarizado com a história do Brasil, não é? Se está reclamando, se está consertando esse termo americano, essa pessoa deve estar um pouco familiarizada também com a história do Brasil. E essa pessoa deve se lembrar que o nosso país, antes de se chamar oficialmente República Federativa do Brasil, chamava-se Estados Unidos do Brasil. Mas nem por isso o nosso povo, em qualquer momento, naquela época, foi chamado de estadunidense, porque o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Éramos, ainda assim, brasileiros. Isso porque o termo Estados Unidos diz respeito à forma de organização do país e não ao nome do país propriamente dito. Estados Unidos, nesse caso, é o equivalente de República Federativa. Eu ainda diria que o nome é Estados Unidos da América, portanto, você só pode chamar um cidadão que nasce nos Estados Unidos da América de americano, não tem como chamá-lo de estadunidense. Chamar um americano de estadunidense seria o equivalente a chamar um brasileiro de republicano federativo, né? Nós brasileiros nascemos no Brasil, República Federativa do Brasil. Então nós somos o quê? Republicano federativo. Nós não somos brasileiros, somos republicanos federativos se os americanos são estadunidenses. O mesmo vale para as pessoas que nascem no Reino Unido da Grã-Bretanha. Seguindo a mesma lógica que querem os defensores do termo estadunidense, os súditos da rainha deveriam ser chamados de quê? De reinunidenses. Isso, reinunidenses, em vez de britânicos. Também os sul-africanos, eles não teriam esse direito de ser chamado de sul-africano. Eles teriam que ser chamado de quê? De África do Sulano? Não sei. Mas eles não poderiam ser chamados de sul-africano porque, senão, os cidadãos de Moçambique, de Zimbábue, de Botsuana, de Namíbia, eles também iriam brigar e iam falar: não, nós somos sul-africanos, não é só quem nasce na África do Sul que é sul-africano, nós somos sul-africanos. Agora, você já parou para pensar se você fosse chamar um egípcio de norte-africano? Tenta, para você ver o que vai dar. Você nunca ouviu falar que um egípcio se intitula norte-africano. Até pelo contrário, eles nem fazem questão de dizer para o mundo ou de referenciar para o mundo que o Egito fica na África. Tenta chamar um egípcio de norte-africano. Ora, se o povo dos Estados Unidos do Brasil sempre foi chamado de brasileiro, o povo da República Federativa do Brasil continua sendo chamado de brasileiro e o povo do Reino Unido da Grã-Bretanha é chamado de britânico. Então, meu amigo, minha amiga, nós devemos, por uma questão de coerência, chamar o povo dos Estados Unidos da América de americano, ok? Aqui é o JC com mais um vídeo esclarecimento para você. Se você gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Bye, bye.